Olá, meus caros naufragados, eu sou o Guilherme Faria, você já me conhece, ou não, não tem problema. Você está ouvindo o podcast Naufragados. Não aceite imitações, naufragados é só aqui. Hoje eu vou ser o seu capitão nesta incrível jornada rumo à maturidade, mas sem perder a quinta série que vive em você. Olha só que coisa mais linda. Neste momento, meu amigo Raul vai me ajudar aqui, porque ele já me falou aqui que nesse momento, Raul, confirma a informação para mim, por favor. Nós estamos ao vivo para mais de 469 países, menos para Orlândia, São Paulo. Raul conhece a Orlândia? Nem sei onde fica, nem Não sei se sabe? come. Ô, louco, como assim? Esse lugar existe. O Raul não me confirmou, mas existe. Está ali, pertinho ali de Franca. Estamos mais ao vivo para todos esses lugares, menos para Orlândia, porque lá a Twitch não pega, tá bom? Mas tudo bem, fica para a próxima, Orlândia. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Me perdi no meu roteiro. Aqui nesse podcast você encontra de tudo. Meu Deus, eu tô assustando a audiência já. Tu começa a gritar de repente. Você encontra de tudo, tudo mesmo. Desde o autoconhecimento até a autodepreciação. Autodepreciação tem bastante, não se preocupe. E vocês, meus caros, são muito, muito, muito bem-vindos. Afinal de contas, todo mundo aqui tem um naufrágio para contar, não é verdade? Que não falta naufrágio, bem a Deus. E antes de mais nada, deixa eu só fazer o meu disclaimer rápido aqui. Deixa eu mudar aqui na nossa tecnologia, porque aqui, como diria a filósofa feiticeira, a gente não tem, que não é magia, é tecnologia. Meu amigo Raul, o slide mudou aí? Sim, tá bem visível aqui. Disclaimer aqui, pronto. Sensacional, muito bem. Já falei isso ontem, mas não custa repetir, né? O Naufragados Podcast é uma iniciativa minha. Olá, Guilherme Faria, CPF número... Não vou falar meu CPF aqui. É um projeto não oficial, não vinculado de qualquer forma ao maravilhoso projeto dos náufragos. Ouviu bem? Escutou? Não pediu. Isso aqui é um hobby para mim, para o meu amigo Raul, para os meus amigos lá da confraria. O Chico e o Jota são a nossa inspiração, tá bom? São exemplos a seguir. Em nenhum momento houve pedido de promoção ou divulgação por parte deles, ou de qualquer um que trabalhe com eles. Se alguém tentar copiá-los, desconfie. É golpe. É golpe. Se quiser assinar um conteúdo de primeiríssima qualidade, confira o conteúdo oficial deles por meio da página deles. Fechou? Beleza? Nenhuma dúvida? Raul, meu amigo, alguma dúvida? Nenhuma dúvida, capitão. Perfeito. Vamos lá. E uma coisa muito importante, tá? Se não fosse pelo projeto dos náufragos, os verdadeiros náufragos lá, Chico e o Jota, eu não teria oportunidade de conhecer esse grande ser humano que eu trago hoje para cá. O meu amigo Haldney. Palmas, palmas, muitas palmas para meu amigo Haldney. Deixa eu voltar aqui para ver a cara do meu amigo Haldney. Ele ainda está aqui, graças a Deus, ele não fugiu. Meu amigo Haldney, apresente-se para a nossa enorme audiência. São milhares de pessoas nos acompanhando neste momento. Bem, meu nome é Rautini, tenho 35 anos, moro na cidade de Franca, interior de São Paulo. Alguns costumam achar que Franca é um pedaço de Minas, mas não é. Gostaria que fosse, mas não é. Não há controvérsias, porque o Haldney ele está querendo mudar para Minas faz um tempão. Me contaram isso. Não sei se é fofoca, mas... Uma vez que se experimenta o pão de queijo, não se esquece mais. Olha aí. E o que mais, meu caro, você tem para nos contar? E a confraria, eu fui confrade por 4 anos, mais ou menos, por 4 anos, desde março de 2019. Um graduado em naufrágio. Eu não quis pegar a pós-graduação, né? Por isso que eu acabei saindo. Boa, boa. Então, meu caro, hoje a gente vai conversar sobre maturidade, correto? Confere. Correto. Mais especificamente sobre a importância da maturidade no dia a dia. Quem sugeriu esse tema maravilhoso foi o meu amigo Raul. E antes da gente entrar de fato no tema de hoje, eu quero fazer umas perguntinhas aqui para o meu convidado. Aqui não é o sofá da Hebe, mas eu queria que ele contasse assim como ele conheceu os náufragos.
Tudo praticamente começou quando eu fazia o COF. Eu fiz o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Eu Uhum. comecei a fazer, acho que em 2017 ou 2018. E eu fui vendo, vi algumas aulas e conversando com alguém que já conhecia os náufragos na época, que era a época do site, época que era tudo mato. Falando, não, Olha, procura eles, eles têm um conteúdo muito bom e vai te ajudar no exercício do necrológico. É um exercício que o Olavo propunha, da gente escrever sobre a nossa própria morte, visto pela ótica de pessoas que nos conheceram. Aí eu fui, entrei, comecei a ver alguns conteúdos, comprei 2 cursos, como enfrentar a crise dos 30 anos e como começar um relacionamento. Eu lembro quando eu vi o primeiro curso que eu comprei, como enfrentar a crise dos 30, eu fiquei muito impressionado com o conteúdo do Chico, para os palavrões, as brincadeiras, né? Casa logo desgraça, que foi marcante. Mas eu vi e falei, nossa, isso aqui faz muito sentido. Vi, revi, depois comprei o Como Começar um Relacionamento. E passado isso, eles resolveram fazer a mudança que foi para o site. Na época ainda não era pela Hotmart, era por um outro site na época. Eu fiquei relutante, pensando, né? Como bom melancólico. Aí eu escutei o podcast do filme Quando Nos Conhecemos e falei, não, quer saber, vou assinar isso aí. Aí entrei mais ou menos em março de 2019, que ainda estava tudo no começo, os conteúdos não eram divididos por naufrágio. Saía conteúdo todo dia, até chegar hoje, que hoje que eu acho que tem quase mais de 1000 conteúdos. Eu fui indo, fui vendo muita coisa, aprendendo muita coisa, conhecendo muita gente também dentro dos grupos de WhatsApp, várias histórias de naufrágio, todo mundo tentando se ajudar, porque um estava mais naufragado que o outro. Aí sempre alguém perguntava, tô com problema tal, qual que é o conteúdo que eu vejo? Aí a gente buscava sempre se ajudar, se aconselhar. E nisso depois foi surgindo mais pessoas, até que surgiu também a Sara, né? Conheci a Sara. Eu sou da época quando a Sara entrou na confraria, com todos aqueles perrengues que ela contava. E, e foi praticamente assim, né? Por fim eu fiquei com os náufragos e saí do COF, né? Não durei acho que nem 3 meses, porque eu achei muito puxado ter que estudar latim, literatura, francês, italiano, espanhol. Falei, eu não vou dar conta disso aqui. Até eu chegar na filosofia, eu já cheguei nos 100 anos lá e não vi tudo ainda. Eu comecei a ver com os conteúdos, comecei a gostar, acompanhar, fui ficando, porque os grupos, pelas próprias conversas que a gente ia tendo nos grupos, já mesmo ajudava bastante, porque a gente pegava casos reais, pessoas com problemas muito parecidos com os nossos, lógico, com algumas nuances bem diferentes, né? Tem as diferenças de estado, etc. Mas os problemas praticamente os mesmos, né? E nessas conversas, é. aprendendo bastante. Além de consumir o próprio conteúdo, que é excepcional. Pois é, o Raul, olha, ele é especialista aqui no. Eu estou muito feliz de trazê-lo porque ele conhece de trás para frente, de frente para trás, tudo que tem lá. Eu sou bem mais novato aqui. Vou fazer aniversário agora em agosto, fazendo um ano, meu primeiro ano de confraria. Eu até brinco dizendo que, olha, tem gente que queria ter máquina do tempo para voltar, não sei para onde. Eu queria ter máquina do tempo até assinado antes a confraria, porque eu consumia muito, eu maratonei os podcasts, né? Estão lá no canal dos Náufragos e lá já tem muita coisa boa. E só que se eu soubesse melhor o que tinha lá dentro, eu tinha assinado antes, tinha feito um esforço aí para assinar antes, porque realmente é muito valioso, é muito bom. E você tem mais alguma coisa, menino Haldane, para complementar? Eu esqueci de mencionar também os podcasts que eu também escutei bastante. Não Hum, escutei todos, mas tem muitos podcasts que foram bem marcantes, que até hoje algum ou outro eu sempre escuto. Aprendo sempre alguma coisinha, rio das piadas do Jota, a braveza do Chico, né? Também é muito da hora, e sempre aprendo. pois é.
E por falar em aprender, o que, que você mais gostou lá na confraria? Se É você uma das quisesse, coisas, selecionar assim, uma coisa, você não pode ficar sem. uma coisa que eu não ficaria sem são os estudos de caso, por conta Uhum. de pegar situações reais, né, de pessoas reais, e através disso aí surgiram vários exemplos de soluções, de problemas, que mesmo às vezes a gente enfrenta, e eu fora o aprendizado também. E me ajudou bastante a ter um olhar mais detalhista com relação à minha própria realidade das pessoas, aprender a observar. É um conteúdo indispensável. Mesmo às vezes a pessoa está num naufrágio que não seja total, vocacional, ou de relacionamento, ou de maturidade, todos ali servem como exemplo, como maneira de a gente se portar perante a vida, ou de como não se portar também. Isso é muito importante. E olha, esse também eu acho que talvez seja o meu conteúdo favorito. Eu gosto de muita coisa. E eu quero fazer aqui um dia um episódio só para falar disso, só para falar dos estudos de caso. Mas também, a gente conversando aqui antes, o Raul me falou dos clubes do livro, dos clubes do seriado. E aí eu gosto tanto dessa iniciativa que eu queria pedir para cada um dos meus convidados que vier aqui para dar dicas de livros, de séries, de filme, de música, enfim. E o Chico e o Jota fazem isso de uma forma tão bacana lá dentro da confraria. Nos podcasts a gente já tem uma ideia disso também, que eles falam muito, que só que lá dentro é mais profundo ainda, é muito mais interessante. E como isso é importante para o nosso imaginário, assim. O Chico, principalmente, fala muito de como que a gente precisa desenvolver o nosso imaginário. E eu acho que dessa forma, consumindo boas obras, a gente vai muito longe, a gente consegue se desenvolver muito mais. E então, daí continuando nesse assunto do imaginário, eu vou pedir aqui para o Raul para ele começar a falar de uma dica de livro aqui, Raul, por favor. Enquanto eu mudo aqui o nosso slide, outro. Uma dica de livro, já que o assunto a gente se trata de maturidade, é o livro A Linha de Sombra de Joseph Conrad. É um livro curto, parece um livro muito curto, mas ele tem um ensinamento muito profundo. O autor ele escreveu como objetivo tratar dessa transição da juventude para a vida adulta. Então, o livro vai se contar, vai se passar de um marinheiro que ele quer abandonar a embarcação, mas alguém propõe ele ser o capitão de um navio. Ele acaba aceitando, passa por vários perrengues, né, ao longo do livro, morre gente passando mal, coisas típicas do mar, e então ele consegue cumprir a sua missão. E o interessante é que o mar, o oceano, a água, por exemplo, na Bíblia, ela representa o caos. E isso é um pouco da vida adulta. A gente passar por esse caos, enfrentar esse caos e eu não digo sair ileso, mas sair cada vez mais forte daquele caos, se tornar responsável pelas próprias ações. Ele se chama linha de sombra por conta de que a vida adulta ela se torna meio que um tiro no escuro. A gente não sabe o que vai vir. Por mais que a gente tome decisões mais conscientes, pensando naquilo que a gente quer atingir, a gente não sabe o que pode vir pela frente. É uma fase de muitas incertezas, porque a gente não sabe o que está vindo ali, né? Mesma coisa você olhar no escuro, você sabe que tem alguma coisa no escuro, um objeto, um animal, mas só que você não sabe o que que é. Você enfrentar aquilo. Porque hoje, infelizmente, a gente vive numa cultura que preza muito pela infância, pela juventude, como coisas magníficas, porque ninguém tem responsabilidade. E as pessoas, infelizmente, estão levando isso para a vida, tanto que fala assim, aos 40, aos novos 20, aí começa a inventar um monte de coisa para não ser adulto, para não assumir essa responsabilidade. E o livro já mostra, já dá esse choque,
que mostra que é preciso assumir responsabilidade e também, frente a uma derrota ou uma vitória, a gente pensar como a gente está se portando nessa situação. Porque às vezes pode acontecer, a gente faz uma conquista na vida e já acha que ganhou na Mega Sena. Acha, já ganhei tudo que eu tinha de fazer, eu já fiz tudo que eu tinha de fazer, eu não preciso fazer mais nenhum esforço. Ou mesmo achar que tudo está perdido. Que é uma outra postura também que já mostra a imaturidade, que é tratar as coisas de maneira totalmente desproporcional. Verdade. Eu li esse livro também, eu só conheci por causa do conteúdo lá da confraria. E eu confesso assim, que eu fico com uma expectativa um pouco alta, porque primeiro eu consumi o comentário do Chico na confraria sobre o livro, no Clube do Livro. Aí eu fui ler o livro e o Chico consegue explicar as coisas de uma forma tão boa, tão completa assim, que daí eu fui ler o livro e fiquei querendo que o autor meio que escrevesse da forma que o Chico descreveu, sabe? E eu acabei achando assim um pouco. Depois eu fui ver que o Joseph Conrad, né, Raul, ele foi marinheiro também, né? Ele teve essa vivência muito assim com o mar e tal. E ele traz até traz bastantes termos assim de sobre que o marinheiro conhece bem as partes do barco, enfim, que daí a gente que não é da área, a gente acaba meio boiando, assim, e, e o Chico lá na confraria, ele explica usando ah, analogias e coisas assim que não tem o imaginário tão desenvolvido assim, a gente acaba não pescando, e desculpa o trocadilho do pescando com o marinheiro, enfim, eles estão lá no livro, eles estão lá para pescar. Mas o livro, se eu tivesse lido o livro sem a análise do Chico, eu não sei se eu teria gostado tanto, mas enfim, eu gostei do livro, mas eu gostei mais ainda do que o Chico trouxe na análise dele, sabe? E eu acho que a gente precisa estar mais maduro, precisa ter desenvolvido o nosso imaginário melhor mesmo para captar melhor os simbolismos das coisas, e é bom ter um mentor assim, alguém como o Chico, como o Jota, para conduzir a gente melhor nessa parte, que às vezes a gente, né, Raul, a gente tem um temperamento melancólico, a gente se interessa muito por essa coisa da vida intelectual e tal, mas quando você fazer isso por conta própria, às vezes é muito sofrido, e às vezes a gente precisa passar por certas situações, por certos aprendizados primeiro, e a confraria me ajudou muito nisso. Quer complementar alguma coisa, Raul, sobre esse assunto? O importante, o interessante é que o Chico ele trabalha de um modo que os conceitos eles ficam muito mais visíveis e muito mais fáceis de entender. Você lê o livro, parece que ele ganha muito mais sentido que se Com você certeza. fosse ler sozinho. Com E, certeza. e o que acontece, à medida que a gente vai entrando no clube do livro, ouvindo podcast, se você assiste conteúdo, depois vê a aula e volta, com o tempo você passa a ter esse senso mais, esse senso mais apurado e consegue perceber mais coisas na hora que você vai ler. Mesmo às vezes sem eles explicarem as coisas, você começa a pegar do jeito dele. Pois é. E agora, depois da sugestão do Raul, eu também vou dar uma sugestão de livro aqui. E vocês vão me desculpar aqui, o Raul fez toda essa explicação maravilhosa dele, toda intelectual. Eu vou ser mais simples. Eu vou jogar confete, me desculpem, vou jogar confete. Vou jogar no Easy, me desculpem, vou jogar no Easy, sim. Mas a minha sugestão não poderia ser outra, já que a gente está tratando desse tema aqui. E o livro vai ser O Mapa da Maturidade. Para quem não conhece, é o livro que foi escrito pelo Chico e pelo Jota. Foi lançado, acho que no ano passado, finalzinho do ano passado, ou no começo desse ano, não lembro. E
esse é de longe, assim, sem puxação de saco mesmo. Foi o melhor livro que eu li nos últimos meses. Eu tenho, assim, um péssimo hábito de ficar lendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não sei se é um hábito tão ruim assim, mas, mas eu fico lendo várias coisas ao mesmo tempo. E sabe aquele livro, assim, às vezes o livro é até bom, mas você fica, deixa ele parado ali por um tempo. Esse aqui deles eu li rapidinho, porque é um livro curto, e apesar de ser curto, traz muita profundidade para certos assuntos, assim, para certas coisas que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. E assim, é muito bacana ver a clareza que eles têm nos conteúdos da confraria, eles trazem para o livro. E você acaba ficando meio que mal acostumado, você fica, todo livro que você quer ler, agora você quer que seja daquele jeito. Foi o meu caso, assim. E, enfim, eu já falei aqui um pouco sobre isso. Tá, tá, tá. Olha, eu vou fazer um episódio aqui do podcast, eu vou fazer dedicado inteiramente a esse livro. Me cobrem, por gentileza. Porque todo mundo tem que ler, todo mundo. Eu até comprei um para uns parentes mesmo que estão precisando, eu comprei. E estão lendo e estão gostando. Entenderam a indireta, né? É... Deixa eu me ver aqui. Tá, tá, tá. O que mais nós vamos falar? Olha, isso é uma coisa que eu vou trazer aqui um outro assunto que tem a ver com isso que a gente está falando, sobre confissões humilhantes, tá? Todo mundo precisa fazer esse momento ou ter vários momentos de confissões humilhantes. Por quê? Porque a gente sempre vai ser imaturo em algum aspecto, assim. Por mais que você se ache, nossa, eu sou uma pessoa muito madura, muito sábia, muito. Se você for ver, ó, for cavar direitinho ali, vai ter alguma coisa ali que você não é tão maduro assim, tá bom? E, e quando você lê esse livro, vai trazer muito essa reflexão de dizer, nossa, eu preciso fazer essa parte da confissão humilhante, tá? Que eu não estava fazendo antes. E você é chamado para isso, mas sem parecer um sermão daquele parente chato que você tem, sabe? Sem parecer a sua mãe, o seu pai, dizendo, ah, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Então, naturalmente, lendo o livro, você se sente, de uma certa forma, confortável para fazer a confissão humilhante sobre a sua imaturidade, que em algum aspecto da vida você realmente tem. Não tem muito para onde correr. E agora, mudando um pouquinho de assunto, deixa eu mudar os slides aqui daqui a pouco. Uma indicação de série ou de filme relacionado aqui ao podcast. Não vou falar do background, dos bastidores aqui, mas eu já pedi para o Raul selecionar uma série, e de preferência, e vai ser legal porque eu não assisti essa série que ele vai falar, e ele vai poder falar com bastante propriedade, porque eu realmente não vi, e depois eu vou explicar para vocês por que eu não vi e qual vai ser a minha sugestão. Enquanto eu mudo aqui o slide, menino Raul, vamos falar agora sobre séries, filmes e etc. O que você nos sugere? Sugira para o Brasil, meu caro Raul. A série que eu indico é Skins, a versão inglesa. Basicamente, é uma série muito interessante porque ela trata da transição da adolescência para a vida adulta. A primeira e segunda temporada são 6 jovens, aí mostra eles no colégio, todo o comportamento deles, mostra cada episódio, mostra cada um, como é a família deles. E na segunda temporada já vai mostrar o que eles decidiram, o que eles tinham que fazer para quando saísse da escola. É analisar na confraria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e depois vai falar para a sétima. Porque a sétima, ela pega a terceira e alguns personagens da primeira, segunda temporada, da terceira e da quarta, e mostra o desenrolar deles na vida adulta. Aí que o bicho pega. Porque na sétima temporada, a gente vai ver evolução de alguns personagens. Tem um personagem lá que é um moleque muito doido, que ele se envolve com gente criminosa, pega a mulher do criminoso, depois tem que fugir do criminoso. Porque o criminoso fica na Sensacional. cola dele. Sensacional. E depois tem até uma moça lá que ela tinha problema de anorexia,
e também ela vira uma espécie de golpista. Ela entra na empresa e ela aplica uma espécie de golpe. Ela arruma, ela, ela faz amizade com um cara que mexe com, com esses negócios de bolsa de valores para se beneficiar. Por fim, ela vai sair presa. Assim, eu já estou dando spoiler, mas o interessante é observar como cada personagem se comporta e como que às vezes a própria estrutura familiar ela pode contribuir ou não para a maturidade. O que o mais maduro da primeira temporada, da primeira e segunda temporada, ele é de uma família muçulmana, uma família bem organizada. Os outros já têm a família totalmente disfuncional. E ela mostra muito, quando eu assisti, ela mostrou muito o como é os perigos da imaturidade, como o imaturo ele pode ser totalmente irresponsável, pode se meter em fria e achar que está muito bem. E mostra também aquele, quando resolve as minhas responsabilidades, como ele cresce, como ele se torna gente. Tem até um personagem da primeira temporada, que ele era uma espécie de babaca, pegava tudo quanto é mulher, mesmo namorando, até que um dia ele é atropelado. E o único que sobra para ajudar ele é um amigo que ele vivia tirando sal, tirando onda. Aí aquilo mexe com ele meio que se arrepende, porque ele tinha perdido a fala, o jeito de falar, ele dependia dos outros. Aquilo lá mexeu com ele. E é uma série, assim, fenomenal. Mas só que é uma série que tem um pouco de estômago, porque tem muita cena de sexo, drogas, porque mostra essas presepadas de adolescente, né? Essas cagadas que adolescente costumam fazer. O Pois que é. também pode acontecer na vida adulta. Um adulto também pode Sim, fazer sim. muita merda, igual um Uhum, adolescente, sendo imaturo. aham, uhum. Eu confesso que eu não conhecia essa série, continuo sem conhecer. Graças a Deus existe a análise lá na confraria a respeito. E tem o Chico e o Jota para fazer isso, para analisarem muito bem, para dar essa dica. Porque eu não gosto de coisa que tem jovem. Eu não gosto, eu não gosto de assistir coisa que tem muito jovem, que tem adolescente. Adolescente só faz bobagem, só faz, meu Deus do céu. Mas, enfim, mas depois dessa sua dica, eu acho que eu vou dar uma segunda chance, vou tirar um pouco do meu ranço que eu tenho com o jovem e talvez comece a assistir essa série. Eu gostei muito das suas considerações, Aldo. E a minha sugestão é. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar: tudo que a gente está conversando aqui, dessas obras e tal, agora não tem como fazer isso, né? Porque a nossa equipe de milhões não está contratada ainda para ir colocando aqui as informações durante a nossa live. Mas o vídeo que for para o YouTube vai com os QR Codes aqui para o pessoal aponta a câmera aqui do celular e já tem acesso a algum site, algum informativo sobre esse conteúdo que a gente está falando, tá bom? Raul, quer completar alguma coisa, finalizar alguma coisa que não falou sobre a série? Eu só complementar dessa série, dando citando uma outra série que também eu pensei, que também ela ajuda também a repensar também a nossa postura, que é o Cobra Kai. É uma série Hum, que ela é mais para meninos, mas também serve para as meninas, que vai mostrando o desenvolvimento dos personagens também e a forma de se enfrentar a esse tipo de situação. Principalmente ali na série tem o tal do Miguel, que é o moleque que apanha de meio mundo, e ele tem que também, a partir de alguém orientando ele, ele muda a postura. Cobra Kai, para quem não conhece, ela é a sequência eles fizeram uma sequência do Karate Kid, daquele primeiro filme que o Larusso ganha do Lawrence, mas só que aí tem um detalhezinho, né? O Larusso se torna alguém bem sucedido, riquinho, e o Lawrence se torna um cara ferrado, né? Não consegue pagar as contas direito, vive totalmente bêbado. E mostra também como pode ser a nossa postura frente às coisas, né? Um se entregou por completa derrota, o outro ficou contando com a vitória que tinha lá de mais de 30 anos atrás, que ainda fica lá contando, relembrando aquilo como se fosse um grande feito e esqueceu do resto. Ela é um bom exemplo disso, da forma como eles lidam. E ao longo da série mostra os conflitos, lógico, dos dois, os atritos dos dois,
Mas o interessante também é mostrar o desenvolvimento também dos alunos, dos adolescentes, o como, às vezes, tem um mentor, tem um professor, o tanto que pode ajudar e tanto que pode, às vezes, prejudicar também. Porque a pessoa, quando é adolescente, é jovem, não consegue filtrar aquilo que está sendo ensinado. Perfeito. Então, e a minha sugestão aqui também está lá no Clube do Seriado, lá na Confraria, e é a série The Walking Dead, que eu acho que todo mundo conhece, né? Eu não cheguei a assistir todas as temporadas, eu admito, tá? Acho que o Raul viu tudo, né, Raul? Assisti tudo. Pois é. Eu até estou tentando acompanhar os spin-offs, mas Aham. à medida que for saindo, aí a gente está acompanhando. Mas é Uhum. uma série excelente para ver desenvolvimento de personagem, como que lida, como as pessoas lidam com as perdas e com os ganhos também, né? E mostra como as pessoas também podem se tornar malvadas depois de uma perda, ou como as pessoas podem se amadurecer, virar gente, se colocar a serviço das pessoas. Exato. Pois é, olha, nessa série você vê o quanto que a maturidade precisa se fazer presente. E ainda mais numa realidade muito extrema como essa, né? De um apocalipse zumbi. Isso meio que obriga boa parte dos personagens a amadurecer de forma muito rápida, né? Você não tem espaço para você ser imaturo e ainda querer sobreviver nesse caos, né? Só que mesmo assim, tem muitos deles não conseguem amadurecer e acabam até morrendo sem chegar de fato a um processo de amadurecimento. E outra coisa que eu gosto assim são pessoas com histórias assim muito diferentes e que precisam aprender a tolerar as diferenças e as inconveniências dos outros. Quando você tem um grupo muito heterogêneo, que lá que você vê que realmente acontece isso lá, apesar deles terem esse objetivo em comum, que é sobreviver numa situação muito difícil, mas você vê que são pessoas com temperamentos, com jeitos com personalidades muito diferentes. E você vai ter que engolir muito sapo, aprender muita coisa para poder realmente sobreviver, senão já era. Raul, quer complementar alguma coisa sobre The Walking Dead? E o interessante de The Walking Dead é que as séries também, no meio de temporada, também muda um pouco o enredo, mostra muita coisa do que no começo da série, muita gente não gosta de assistir, zumbi. Eu fui um também que eu não gostava de jeito nenhum. Comecei a ver na pandemia e depois você percebe que a série não é sobre zumbis, mas como as pessoas podem se tornar através das perdas que elas sofrem. Uhum. Porque alguns ali alguns se tornam grandes vilões, né? Terríveis pessoas. Outras pessoas aí se desesperam, acabam. Tem até um episódio de um senhor lá que tinha um monte de zumbi dentro do celeiro. E que lá também é uma loucura, porque ele achava que era a ressurreição dos mortos, né? Aí você Isso, já vê que o cara já tá pirado na batatinha, né? isso, E também a gente vai vendo, observando cada personagem, como alguns vão crescendo durante a série, vai amadurecendo, vai ficando mais humilde, vai preocupando mais com os outros. isso, E a gente também vai vendo como alguns vão se degradando ao longo da série, né? isso, E isso. quanto um ser humano, ele pode se tornar cada vez pior. Às vezes fazer coisas más, achando que está fazendo bem. Tratar os Uhum. outros como inimigos. A série é incrível. Muito boa mesmo. Eu assisti só até a sétima temporada. Eu preciso continuar, mas o que eu vi até agora já achei muito bom para tanto como entretenimento como de reflexão para muita coisa, né? Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Deixa eu mudar aqui o meu. Eu vou pedir agora para o Raul dar uma sugestão de música, de álbum, de cantor, de qualquer coisa assim que fale sobre o tema da nossa live, que ele acha que ele considera que faz isso de uma forma excelente. Fala aí, menino Raul, enquanto eu mudo aqui o nosso slide. A música que eu pensei foi a Simple Man, do Lynyrd Skynyrd lá, que eu nem sei pronunciar direito. Eu também não Mas é sei, uma mas, música mas muito é muito legal. interessante, porque é uma mãe dando conselho para o filho.
Ele é uma pessoa simples e vai ensinando os passos para ele, de como que ele deve se portar perante a vida. Eu achei bastante interessante porque ela resume de uma maneira muito simples como que deve ser a nossa postura perante a vida. Pois e a minha sugestão aqui para vocês é não é só uma música, são várias músicas do Johnny Cash, que eu confesso que eu não conhecia até. Não vou dizer que não conhecia. Conhecia uma coisa ou outra, assisti aquele filme dele lá, do Johnny June, se eu não me engano, né? Mas eu nunca tinha parado para ouvir e refletir sobre as músicas dele. Lá na confraria eles falam bastante. E acho que nos podcasts, né, Raul? Eu acho que tem um podcast sobre o Johnny Cash mesmo. Tem um E a estudo de música caso. é. Tem um Ah, é? estudo de caso É e verdade. tem um artigo, acho que no Medium, conta Isso. falando sobre ele. Verdade, verdade. Tá vendo? Ó, bom é perguntar para quem conhece o negócio, não para quem é noob igual a mim. E a música dele, específica aqui, é We'll Meet Again. Pois, assim, para mim, o cúmulo da maturidade é você chegar, você ter a consciência que seu fim está próximo, você vai morrer, você pode morrer amanhã, você pode morrer semana que vem, pode morrer daqui 20 anos, você não sabe. Mas você ter a consciência de que seu fim está próximo e mesmo assim você se mantém sereno. Nessa música, não sei se ele fez, acho que ele fez para a esposa dele, não sei, não lembro bem, mas ele está cantando ele está falando que, olha, quando eu me for, eu quero ver vocês cantando, não quero ver ninguém triste, eu vou estar sereno, eu vou estar tranquilo, eu sei que eu fiz o meu melhor e boa. Quem puder, escute, é muito legal. Nem parece que é uma música assim que fala sobre hora de partida e tal, porque ela é muito para cima, assim, e no final da carreira do Johnny Cash é muito impressionante isso, porque ele era um cara muito louco, né? Levou uma vida muito desregrada, e no final da vida ele teve essa conversão, assim, e a forma como ele canta, uma voz incrível, as letras muito boas, enfim, recomendo tudo. E especialmente essa última aqui do Will Meet Again, que eu gosto muito. Raul, quer complementar alguma coisa dessa parte das músicas? Não, tranquilo. Então, agora vamos mudar aqui. Eu vou pedir a indicação para o Haldney de um arroba. Não é nada relacionado a boi, nada disso. É alguém que fale na internet sobre esse tema que a gente está tratando hoje aqui de uma forma excelente, na opinião dele. Tá? E quem é a sua arroba, menino Raul? Eu indico o Pedro Augusto, que foi do Instituto Borborema, que tem um Muito bom, conteúdo também bastante excelente. muito bom. Inclusive, tem uma playlist no YouTube de lives sobre o livro 33 Marcas da Maturidade, e são Muito bom aulas mesmo. excelentíssimas. Aquilo ali Concordo, vale ouro. concordo. Sigo também o Pedro, ele é muito bom. É um perfil que eu sigo e realmente consumo bastante o conteúdo dele. Tem mais alguma coisa para falar do Pedro, menino Raul? Não, só isso mesmo. Joia. E eu vou jogar no Easy de novo, tá? Hoje é estreia, não falem mal de mim, por favor. Mas as arrobas que eu vou sugerir são as do Chico e do Jota no Instagram, tá? Além do canal do Náufragos lá no YouTube. E tem também o podcast dos Náufragos. Todos os podcasts estão lá no YouTube, estão no Spotify também. Eu fiz a minha maratona de podcast dos Náufragos, eu fiz no Spotify. Enquanto eu estava lá lavando a louça, varrendo a calçada, estava lá ouvindo o podcast dos Náufragos. É muito bom. Recomendo. É... Pois é, antes de eu entrar para a confraria, oh meu Deus do céu, esse conteúdo gratuito ele já me ajudou muito. E eu pude conhecê-los melhor por causa desse conteúdo gratuito, né? Que já tem muita qualidade. Mas depois que eu entrei na confraria, eu vi, nossa, o ouro
tá lá no conteúdo pago. O conteúdo gratuito já é muito bom, mas depois que você tá lá dentro e vê o conteúdo pago, você fala, putz, por que eu não assinei isso antes, né? Porque tem uma infinidade, assim, para tudo que você possa pensar de naufrágio, de coisa que possa te auxiliar mesmo, vai estar lá, não tem erro. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, com o meu amigo Raul aqui, maturidade para mim, que eu, que eu estudei e como eu absorvi isso, assim, é um constante exercício. É, mesmo quando alguém se acha muito maduro, às vezes ele não é, então às vezes é só uma fachada. E mesmo quem realmente é maduro pode acabar escorregando, tendo uma atitude imatura. Isso pode ocorrer de forma inconsciente até, sabe? Mas eu acho que é fundamental trabalhar essa autopercepção e exercitar. Eu volto a falar da questão lá da confissão humilhante. Às vezes a gente começa a estudar sobre o assunto, a gente começa a se achar muito, nossa, eu sou uma pessoa muito, agora eu já domino esse assunto, meu amigo, você não domina coisa nenhuma. Você começou a estudar agora, daí você acha que já sou muito bom naquilo, vou começar a falar sobre aquilo. Não. Mantenha a sua humildade e reconheça que sempre você tem que fazer alguma confissão humilhante. Isso na parte da maturidade, para mim, é fundamental. Não vai ser fácil fazer isso, tá bom? Mas sem reconhecer que você tem essas fraquezas, essas imaturidades, você não tem como tratar. Você precisa dar nome às coisas, você precisa identificar, se autoconhecer mesmo. E outra coisa também, muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. O legal de você participar desse grupo lá dos náufragos é você ver, ouvir a experiência das outras pessoas, interagir com as outras pessoas que estão lá, e para que você tenha mais bagagem, porque é muito fácil, quando você não interage com ninguém, você fica só estudando uma coisa, você dizer: "Ah, eu sou maduro, eu domino, eu quero", não, chega alguém que tem uma vida totalmente diferente da sua e te mostra coisas que você para pensar: "Nossa, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma". Então, nunca se esqueça de fazer a sua confissão humilhante. Se você for católico, faça sua confissão para o padre também, periodicamente, por favor. Confesse seus pecados, confesse suas falhas, é bom, faz bem. E, e, e assim, sempre busque ajuda, sempre. Nunca se ache autossuficiente, porque sinto muito, você não é. É... Raul, quer complementar alguma coisa sobre isso que eu falei? Para complementar, ficar um pouco assim mais claro ainda, Uhum, a maturidade é a capacidade de a gente poder responder de maneira adequada às situações. exato. E a própria responsabilidade significa a habilidade de responder, né? Você conseguir dar as respostas certas para as coisas. Para você poder dar as respostas certas, também tem que falar, tem que saber fazer as perguntas certas para também poder ficar mais fácil de responder, para poder ter uma postura adequada. E é uma coisa assim, maturidade, até o último suspiro da vida da gente, a gente vai ter que lutar. Não é uma coisa que você conquistou hoje e acabou. Não é só a conquista da vida prática, tem a questão também emocional, que é saber lidar com as próprias emoções, não se deixar levar por elas, porque às vezes pode acontecer também, que normalmente o imaturo ele acaba se deixando levar pelas próprias emoções e acaba tomando decisões temerárias, o que também gera muito prejuízo, gera muito problema, porque uma hora ou outra vai ter que assumir as cagadas que fez, ou até mesmo descobrir o elefante que está debaixo do tapete, que já está grande. Com certeza, com certeza. Deixa eu só ver aqui, Raul, se tem mais alguma coisa aqui programada no meu script aqui, eu acho que não.
Agora eu vou pedir para o Raul fazer as suas últimas considerações, tá? Eu gostei muito, assim, eu já sabia que viria coisa boa do meu amigo Raul, mas fui surpreendido, gostei muito, e queria que o Raul desse as suas últimas palavras, se quiser se promover, se quiser vender maré a turbo, não tem problema, aqui você pode tudo, meu caro. Faça suas considerações aqui para mim e para nossa audiência. As considerações finais, primeiramente, agradecer ao Guilherme, né, pelo convite. E também a confraria, né? Porque foi através da confraria que pude conhecer o Guilherme, um pouco da história dele que tem ideia de partilhar aqui no podcast, que é uma história muito motivadora e de exemplar, porque de superação de muita coisa, que é um bom exemplo também de pai, de esposo, marido. E a gente, o importante, eu acredito, da maturidade, é a gente poder também olhar os exemplos que nos cercam, a gente ir copiando aquilo que a gente vê que é bom, que presta, porque às vezes a pessoa não tem aqueles requisitos todos de maturidade, mas tem algum aspecto ali que a gente olha e fala assim, que aquela pessoa tem aquele aspecto ali que eu posso copiar, que eu posso pegar para mim. E a gente buscar procurar esses exemplos. Porque às vezes os exemplos próximos a gente não vai ter um exemplo assim que é 100%, mas tem sempre aquele que você pode pegar alguma coisinha e aprender. Concordo plenamente, Raul. E eu gosto muito também de falar. Eu acho que todo mundo serve de exemplo para alguma coisa. Eu gosto muito de trabalhar na clave também do exemplo do que não ser. Tá cheio de gente aí que a gente. Tá cheio de gente à nossa volta sendo imaturo, fazendo um monte de cagada, um monte de coisa, e sendo exemplo do que não ser. É muito fácil você olhar e dizer, pô, não tá certo agir assim, né? Então vamos fazer diferente. É, a gente sempre tem que tentar extrair o bom mesmo das situações ruins, porque isso é plenamente possível. É fácil? Não é. Mas a gente tem que tentar, né? Não adianta a gente se acomodar e achar que o mundo deve alguma coisa pra gente, porque o mundo não deve nada pra gente, não, viu? Sinto muito. Se você achava isso até agora, desculpa. O mundo não deve nada para você. Você tem que correr atrás e tem que se cercar de boas pessoas. Olha, aqui, se você entrar aqui para a confraria, gente boa para você se espelhar é o que não falta. Então, e principalmente, além dos amigos que você faz, você tem os bons exemplos do Chico e do Jota. São pessoas excelentes. E é isso, assim, que eu agradeço mais uma vez o Raul. E uma coisa que eu não sei se ficou muito claro, mas re, que eu preciso falar novamente, maturidade é um marco assim muito importante. É, eu sou até um pouco radical com isso assim. Eu acho que você não deve focar muito em outros assuntos, em outros naufrágios, em outras coisas, se você não resolveu a sua maturidade primeiro. É, e sempre voltar àquela questão da autopercepção, da confissão humilhante, porque muitas vezes tem muita coisa que você precisa confessar que você não está maduro o suficiente, você precisa trabalhar, e quando você resolve isso, você vê que o resto vem sozinho, vem sem esforço, entendeu? Mas que você precisa trabalhar a maturidade. Não tem para onde correr. Você vai passar a vida inteira correndo atrás disso. Vai ser difícil, mas você tem que tentar. Se você não tentar, ninguém vai fazer esse esforço por você mesmo. Certo? Raul, muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Então, tranquilo. Só agradecer novamente, mais uma vez, pelo convite. Foi uma oportunidade maravilhosa poder participar. Pois é. E é isso. Eu tô falando pela primeira vez com o Raul, assim, ao vivo, porque tem. Olha, quem entrar aqui na confraria, tem os famosos meets. Alguns chamam de Mets, não sei porquê.
Mas, enfim, são conversas lá que o pessoal tem nos grupos lá que são muito boas. O pessoal troca figurinha, troca experiência, dá risada, é muito bacana. Eu nunca consigo participar porque é no momento que eu estou ali em família e tal, mas é muito bom trocar essa ideia assim, nem que seja por uma live, por alguma coisa assim, conhecer melhor os meus amigos lá da confraria, que parece que eu convivi com vocês a vida inteira, assim. Eu gostaria muito de ter vocês como meus amigos de escola, porque meus amigos de escola, vamos combinar, é uma tristeza, sabe? Se eu tivesse amigos como você na época da escola, a minha escola teria sido bem mais divertida. Então é isso aí, meus caros. Olha, quem está ouvindo aqui, quem vai ouvir pela Twitch, pelo YouTube, se inscreve aqui, interage com a gente. No vídeo que for para o YouTube, vai ter aqui os links aqui para as caixinhas, para o nosso e-mail. Se você quiser sugerir alguma coisa, alguma pauta, não se acanhe, a gente vai ler tudo, tá? E é isso. Eu só tenho a agradecer ao Raul, aos meus amigos lá da confraria que estão acompanhando a gente também. E você que quiser saber mais, continua aqui com a gente que vai ter muito mais conversa boa. Isso foi só o começo. Espero que vocês gostem. Eu quero mandar um abraço para o Raul, para todo mundo lá da confraria. E é isso. Então, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Abraço, Raul. Obrigado. Outro abraço. Obrigado.